Gente, mais uma vez, bom dia para todos, tá bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Eu espero que esse nosso encontro aqui de hoje, não só de hoje, mas os que nós estamos tendo ao longo daí já de 2 semanas, espero que esteja sendo produtivo para todos, tá bem? Como eu comentei lá no início, eu vou terminar a explicação do conteúdo de ontem, mas antes de iniciar a explicação do conteúdo de ontem, eu vou fazer aqui recapitular um pouco, um pequeno resumo sobre o conteúdo que eu havia iniciado ontem, tá bem? A gente iniciou ontem falando sobre representações do espaço da esfera ao plano, tá bem? Seguindo adiante, nós vimos que existem algumas formas de representar o espaço geográfico, tá bem? Então nós falamos sobre o globo terrestre e falamos sobre o planisfério, tá bem? O globo terrestre, quando comparado com o planisfério, ele é uma forma mais, digamos que ele representa o globo de uma maneira mais fiel, ou seja, ele representa melhor os elementos que estão localizados, que estão presentes no planeta Terra, tá bem? Tendo em vista que o globo ele é redondo, tá bem? A Terra também é o quê? Ela também é esférica, ela não é ela não é uma esfera perfeita, tá bem? Mas a melhor representação da Terra é o quê? É o globo, por quê? Porque ele é uma esfera. Quando a gente analisa o planisfério, na verdade, ele é uma representação do planeta Terra, com os continentes e oceanos, de forma plana, tá bem? Como eu comentei ontem. Só citando como exemplo, também lembrando que todas essas representações elas são realizadas em computadores, na qual são adotadas algumas técnicas, tá bem? Para quê? Para que o mapa ele fique com a menor distorção possível, tá bem? Então, nós vimos ontem que, por exemplo, nessa representação aqui do planisfério, por exemplo, nós vimos que, por exemplo, aqui a Groenlândia, ela está bastante distorcida, tendo em vista que ela está bem maior aqui, quando na verdade ela é bem menor. O continente aqui da Antártida, ele também está bastante distorcido, tá bem? Quando na verdade ele não é desse tamanho aqui. Lembrando que a gente comentou ontem que qualquer projeção cartográfica que você adote, ou seja, digamos que amanhã ou depois você torne-se, por exemplo, um cartógrafo, na qual a sua principal função vai ser produzir mapas. Qualquer projeção que você adotar, ela vai haver uma distorção. Agora, essas distorções serão iguais? Não, mais adiante a gente vai ver que dependendo da projeção que você escolher, essa distorção, ela pode ocorrer, por exemplo, nos polos, ou ela pode ocorrer, por exemplo, próximo da linha do Equador, ou próximo do Trópico de Câncer ou Trópico de Capricórnio, tá bem? Seguindo adiante, nós vimos que ontem sobre essas projeções cartográficas aqui, tá bem? Quando eu falei sobre a projeção cartográfica cilíndrica, eu citei como exemplo para você pegar uma folha de papel, por exemplo, envolver ela sobre o globo terrestre e depois você abrir ela. Ou seja, você vai representar o globo terrestre em uma forma plana. Lembrando que eu citei isso apenas como exemplo, tá bem? Só para tentar facilitar a sua compreensão. Porque essa representação aqui cilíndrica, de forma plana, na verdade, isso aqui é realizado em computador, por cartógrafo, tá bem? Que são os profissionais que produzem mapa, tá bem? A gente pode desenhar um mapa? Podemos, mas só que a nossa produção dos mapas, sem a utilização de computadores, por exemplo, ela não vai ter tanta precisão, tá bem? Nos tamanhos dos continentes, as escalas, as coordenadas geográficas, tá bem? Nós vimos também, porque está aqui por trás dessa figura, sobre a projeção
azimutal, tá bem? E essa projeção azimutal, aqui, essa figura mostra aqui, ó, ela vai ser ideal para você representar um ponto específico. Por exemplo, você quer representar uma cidade, ou, sei lá, Recife, Caruaru, Santa Cruz, tá bem? Então, a projeção azimutal, ela é ótima para você representar um ponto qualquer. Perceba que esse ponto aqui, ó, esse aqui é o continente da Antártida. Lembra que naquele mapa anterior que a gente viu, por exemplo, aqui, ó, perceba que aqui ele está bem grande, ó. Quando a gente analisa mais adiante aqui, ó, a gente percebe que ele é um pouquinho menor. Por quê? Porque a projeção adotada aqui, nesse momento, é azimutal. Então, a distorção ela é menor possível. Tá bem? A gente viu também a projeção cônica. A projeção cônica ela é mais utilizada, por exemplo, se você quiser representar, por exemplo, aquela faixa do Trópico de Câncer ou do Trópico de Capricórnio. Tá bem? Lembrando que ó, essa faixa aqui, ó, essa linha aqui na qual eu estou passando o mouse aqui, ela é a linha que vai ocorrer o quê? Quase nenhuma distorção. Tá bem? Agora, aqui nas extremidades, tanto ao norte quanto ao sul, aqui vai haver alguma distorção. Tá bem? A mesma coisa aqui, ó, no centro não vai haver distorção, mas nas extremidades aqui, ó, vai haver uma certa distorção. Tá bem? Voltando aqui para a projeção cilíndrica, quando a gente analisa essa faixa do Equador aqui, ó, com essa projeção cilíndrica, na linha do Equador aqui, as distorções elas irão ser as mínimas possíveis, tá bem? Mas as distorções maiores, elas vão ser onde? Próximo do Polo Norte e próximo do Polo Sul. Lembrando que a projeção mais utilizada que você vai encontrar em livros, inclusive no seu livro, se você, por exemplo, pegar lá um mapa do Brasil, um mapa da América Latina, da Europa, você vai perceber que a projeção cartográfica mais utilizada é a projeção cilíndrica. Tá bem? Seguindo adiante, nós vimos também que todo mapa ele tem alguns elementos obrigatórios. Tá bem? Por exemplo, título, legenda, orientação, que é a rosa dos ventos, e tem também a escala. Todo mapa ele tem que ter uma escala. E nós vimos que essa escala ela pode ser de duas formas. Ela pode ser a escala gráfica, por exemplo, dessa maneira aqui, ó, como se fosse uma régua, e ela pode ser numérica, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Tá bem? Por exemplo, tem outro aqui, ó, 1 para 100, mas pode ser 1 para 500, pode ser 1 para 1 milhão, 1 para 5 mil, tá bem? Vai depender do espaço que você queira representar no mapa. E quando a gente fala 1, por exemplo, 1 para 100, se você tem um mapa, por exemplo, de Santa Cruz, e ele tem como escala 1 para 100, significa dizer que aquele espaço que está sendo representado naquela folha de papel, ele foi reduzido 100 vezes para poder caber na folha de papel. Tá bem? Então, por exemplo, nesse mapa com essa escala, se você pega uma régua e você mede lá 1 centímetro, no mapa, na realidade, aquele espaço ali, ele representa o quê? Ele representa, na verdade, 100 centímetros. Por quê? Porque ele foi reduzido. Tá bem? Seguindo adiante, nós falamos aqui sobre eu trouxe esse mapinha, né, que nós falamos sobre os elementos. Obrigatório é um mapa, como eu já citei, o título, as coordenadas geográficas, orientação, que é a rosa dos ventos, tá bem? A escala e a legenda. São elementos essenciais em um mapa. Porque se você pega um mapa, por exemplo, sem título, sem escala, sem a rosa dos ventos, por exemplo, sem legenda, fica difícil de você fazer uma interpretação daqueles elementos que ali estão sendo representados. Tá bem? Bom, aqui agora a gente vai dar início onde nós paramos ontem.
Tá bem? Nós vamos falar sobre tipos de mapas e outras representações. Ontem nós estávamos falando sobre os símbolos, tá bem? E veja, nos mapas nós podemos encontrar os símbolos pontuais, que são esses símbolos aqui, ó. Podemos encontrar os símbolos lineares, que são esses símbolos aqui. E podemos encontrar também os símbolos zonais, que são esses símbolos aqui, ó. Lago, uma área alagada, uma região de praia, uma região de floresta, por exemplo, cultura de cana-de-açúcar, tá bem? Alguém pode estar se perguntando, professor, esses elementos que você está falando aí, a gente só vai encontrar eles em mapas? Não. A gente encontra ele, por exemplo, em centros de cidades. Por exemplo, eu não sei, eu ainda não consegui visualizar em Santa Cruz, mas de repente pode ser que na avenida tenha alguma placa indicando, por exemplo, o Parque Florestal, e ele, ao invés de estar com o nome Parque Florestal, ele pode estar com um símbolo. De repente pode ter alguma placa indicando, por exemplo, a Rua Grande, lá de repente, não sei, a igreja ali que é mais antiga. De repente, por exemplo, pessoal, desculpa. De repente você pode ter um símbolo representando, por exemplo, o Moda Center. Você pode ter uma placa com uma seta, por exemplo, indicando a direção, sem o nome Moda Center, apenas com, por exemplo, uma figura, uma foto do Moda Center, tá bem? A gente pode utilizar isso. Por exemplo, nas grandes cidades, por exemplo, Caruaru, Campina Grande, por exemplo, em Recife. Com certeza vocês já passaram ali na Avenida Boa Viagem, em Recife, e você consegue identificar nas placas, por exemplo, setas com placas indicando a praia. Aí às vezes não tem o nome praia, vai ter o quê? Vai ter o desenho ali, como se fosse uma praia com guarda-sol, tá bem? Você pode encontrar uma placa indicando, por exemplo, um museu, por exemplo, um templo, uma igreja. Você pode ter um símbolo, por exemplo, do centro da cidade, ao invés de estar a placa, por exemplo, ao sul, sentido sul, centro da cidade, pode ter sentido sul e pode ter o desenho, pode ter um símbolo, tá bem? Então, lembrando, mais uma vez, esses símbolos nós não vamos encontrarmos apenas em mapas, nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Podemos encontrar numa rodovia, por exemplo, quando a gente está viajando, aí às vezes tem uma placa com o nome, por exemplo, animais silvestres. Aí geralmente tem um símbolozinho, tem um desenho do animal. Ou de repente ali próximo tem uma escola, ou tem um hospital. Geralmente tem uma placa com aquele símbolozinho, desenho, que é para você reduzir a velocidade. Ou seja, no nosso cotidiano, nós vamos estar encontrando esses símbolos aí também. Seguindo adiante, com relação aos tipos de mapas, no conteúdo da aula da semana passada, a gente comentou um pouco. A gente vai ter vários tipos de mapas. Temos os mapas temáticos, o nome já está dizendo, vai ser um mapa que vai ter a sua representação a partir de um tema. Esse tema ele pode ser físico ou ele pode ser político. Por exemplo, aqui a gente tem um mapa político. Por exemplo, olha aqui, ó, já encontramos aqui dois símbolos aqui, ó, capital e sede do município. Então, se a gente procurar esse símbolo aqui, ó, vamos ver se a gente encontra ele no mapa aqui, que é a capital do Acre. Pronto, já encontramos aqui, ó, aqui a capital do Acre aqui, ó. Mesmo se não tivesse o nome aqui Rio Branco, mas a partir do símbolo aqui, ó, a gente já conseguiu identificar a capital. E sede de município, por exemplo, os municípios, esses pontinhos em preto aqui, ó. A gente pode encontrar vários aqui, ó. Tá bem? Então, essa legendazinha aqui, de repente, poderia, aqui no mapa, ter só os pontinhos e não ter o nome dos municípios. Mas aí você já ia saber que ali existe o que? O município. Você só não ia conseguir identificar o nome do município. Mas esse daqui, que já tem o nome, fica fácil a gente indicar. Então, esse mapa aqui é um mapa político. Por quê? Porque ele está falando sobre o estado de quê? O estado do Acre. Mas aqui poderia ser um estado
de Pernambuco, da Paraíba, poderia ser um mapa do Brasil também, representando os estados, as cidades, tá bem? Perceba que nesse mapa aqui, ó, você tem os elementos obrigatórios, ó, você tem o título, você tem uma legenda, você tem aqui, ó, a orientação, que é a Rosa dos Ventos. Aqui, ó, a gente tem uma escala, tá bem? Lembrando que essa escala aqui é uma escala gráfica, tá bem? A gente vai ter outro tipo de mapa, que pode ser um mapa físico. Por exemplo, aqui continua sendo do Acre, mas aí representando o quê? Representando a topografia do Acre. Por exemplo, se você observar aqui a legenda, você vai perceber que as cores mais escuras, aqui, ó, essa daqui, vai ser o quê? Vai ser a parte de maior elevação, de maior altitude. Onde as cores mais claras, elas vão serem o quê? Vão ser as áreas de mais aplanada, tá bem? Então, mais uma vez, a gente pode ter os mapas políticos e podemos ter os mapas físicos. Esse mapa físico aqui, ele poderia estar representando climas, relevo, solos, vegetação, tá bem? Aí seria o mapa físico. E o mapa político, a gente já viu que ele pode representar estados, municípios, países, desde que ele esteja falando ali sobre, por exemplo, municípios, estados, daquele local que ele está representando, tá bem? Seguindo adiante, nós temos outras formas de representar o espaço geográfico, como eu comentei na nossa aula semana passada. Por exemplo, a gente vai ter a maquete, tá bem? Aqui, ó. E a maquete, ela vai ser utilizada principalmente por engenheiros civis e arquitetos. Por exemplo, eles estão ali projetando uma casa, um edifício, um bairro, uma cidade, um condomínio fechado, por exemplo. Então, eles conseguem fazer uma miniatura daquele local. Pode ser uma casa, pode ser um prédio, pode ser um condomínio fechado também. Então, mais uma vez, ele é bastante utilizado, a maquete, por engenheiros e arquitetos. Também. E nessa representação da maquete, você vai ter o quê? Aspectos naturais, você vai ter também aspectos culturais. Por exemplo, você pode ter as casas, as ruas, mas aí você pode ter a figura, por exemplo, de onde vai existir, por exemplo, gramado, de onde vai existir, por exemplo, uma certa vegetação, tá bem? E a gente vai ter outra forma de representar o espaço, a gente vai ter as plantas, tá bem? Nesse caso aqui, a planta, ela vai ser o quê? Ela vai ser mais voltada, por exemplo, para a parte interna. Por exemplo, digamos que isso aqui fosse um condomínio, tá bem? Uma maquete. A planta, ela vai representar o quê? Ela vai representar ali a superfície. Ou seja, ela vai representar o desenho de uma casa, por exemplo, como uma casa ela pode ficar depois de construída, pode ser um prédio também, ok? Isso nós comentamos na aula da semana passada. Veja, agora nós iremos realizar a correção da página 370 e 371, tá bem? Que eu passei ontem. Não deu tempo eu falar as páginas ali no finalzinho da aula, mas aí eu coloquei nos grupos. Eu tenho certeza que vocês tiveram acesso, tá bem? E anotem aí para não esquecer, mais uma vez. Agora a gente vai iniciar a correção dessa atividade aqui, tá bem? 370 e 371, mas anotem aí essa proposta de atividade, tá bem? Página 497, 498, 499 e página 500. De repente alguém pode estar achando muito. Não se preocupe, quando você observar lá no seu livro, você vai perceber que são questões objetivas, que é lá na parte do plus do seu livro. São questões objetivas onde você vai realizar a leitura com atenção, vai responder todos os quesitos. Na próxima aula, nós faremos a correção dessa atividade aqui. Agora, hoje, nesse exato momento, nós vamos iniciar aqui, página 370 e 371. Tá bem? Bom, deixa eu voltar lá para a tela. Deixa eu ver aqui se alguém fez algum comentário. Alguém disse que a reunião saiu e entrou de novo.
Felipe está perguntando qual. Felipe, se você está se referindo às páginas do livro, a página é 370 e 371, tá bem? Bom, vamos. Glória, você disse que a reunião saiu e voltou de novo, pediu para mim explicar novamente. Na verdade, eu não sei qual foi o ponto que você perdeu, mas você lembra que essas aulas elas são gravadas e elas depois são disponibilizadas lá no grupo, tá bem? Então você pode ter acesso lá novamente ao vídeo, tá bem? Mas qualquer dúvida, não conseguir compreender, me chama lá no grupo ou no privado, tá bem? Tira lá a sua dúvida que na medida do possível eu estarei respondendo a todos, tá bem? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Alguém disse aqui, estava no início da aula, era um assunto. Isso, na verdade, a gente já tinha comentado sobre esse conteúdo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, na página 370. Cadê aqui? Pegar aqui meu livro. Ok, página 370. Como vocês estão observando aí, deixa eu só dar mais um zoom aqui. Melhor para mim visualizar. Então vamos lá. Lembrando que eu vou fazendo aqui a leitura das perguntas, aí eu volto lá, dou uma olhada lá no chat, vocês vão lá colocando as perguntas de vocês, as dúvidas, lá os comentários. Tá bem? Quero todo mundo lá participando, ok? Então vamos lá. Quesito número 1, ele diz o seguinte: que tipo de representação mostra a superfície terrestre com menos distorções? Essa é a primeira pergunta. A outra é: qual é a dificuldade que esse tipo de representação apresenta? Mais uma vez, que tipo de representação mostra a superfície terrestre com menos distorções? Qual é a dificuldade que esse tipo de representação apresenta? Deixa eu dar uma olhada lá nas respostas. Alguém colocou aqui, já colocou... Alguém colocou aqui bússola, não vou falar não, bússola não se tem. A bússola não, quem colocou a bússola aqui está errado, viu? Alguém colocou aqui também o planisfério, também. Planisfério não, planisfério também está errado. Agora Letícia colocou o globo, tá bem? O correto é o globo, ok? Então a primeira pergunta, a resposta é o globo. A primeira pergunta diz: que tipo de representação mostra a superfície terrestre com menos distorções? O globo. Agora a outra pergunta é: qual é a dificuldade que esse tipo de representação apresenta? Tem a segunda pergunta. Coloque aí. Lembrando que quem colocou distorção está errado. Também alguém está colocando projeção cônica. Não, projeção cônica não. Cadu colocou aqui o globo porque ele é redondo. Ok, deixa eu ver quem mais. Vamos lá, gente, quem mais respondeu a segunda pergunta. Alguém colocou aqui, a dificuldade ele não mostra o planeta todo ao mesmo tempo. Muito bem, foi Matheus. Ok, então veja, a resposta da primeira pergunta é o globo, tá bem? E a resposta da segunda pergunta, lembrando que a segunda pergunta diz o seguinte: qual é a dificuldade que esse tipo de representação apresenta?
Cadê aqui? Matheus acabou de responder. É porque ele não mostra o planeta todo ao mesmo tempo, tá bem? Ele representa os continentes e os oceanos, mas aí ele não representa ao mesmo tempo todo o globo. Mas aí é só você ir girando ele que você consegue visualizar todo o globo, tá bem? Vamos para a segunda pergunta, quesito número 2. O quesito número 2, ele diz o seguinte: sobre os planisférios, assinale a alternativa correta. Aí tem letra A, letra B, letra C e letra D. Coloque aí qual é o gabarito do quesito número 2. Alguém colocou letra B. Alguém botou, é só uma, viu? Alguém botou B e D. Letra D, letra B, letra C. Vamos lá, gente. Quem conseguiu responder? Alguém colocou letra A. Letra D, letra C. Pessoal, as respostas estão bem diversas. Veja, o gabarito correto é letra B. Tá bem? Então, o gabarito correto do quesito número 2 é a letra B. Vamos ver o que é que a letra B diz. A letra B diz o seguinte. Cadê o livro? A letra B diz o seguinte: as áreas polares são representadas da maneira mais distorcida na projeção cilíndrica. Lembra lá quando eu falei lá do planisfério? Que eu falei para vocês que as regiões dos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, eram as regiões mais distorcidas, tá bem? Então, gabarito, letra B. Agora vamos para o quesito número o quesito 3. O quesito 3, ele diz o seguinte: para interpretar um mapa, é preciso estar atento aos elementos da representação cartográfica. Sobre a escala, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, para interpretar um mapa, é preciso estar atento aos elementos da representação cartográfica. Sobre a escala, assinale a alternativa correta. Coloque aí qual é o gabarito dessa questão. Alguém está colocando letra E. Alguém pediu para mim repetir o 2. O gabarito da questão número 2 é a letra B. Tá bem? Quem pediu para mim repetir. E o gabarito da questão número 3, vamos lá. Alguém da letra C, letra D. O gabarito da número 3 é a letra D. Tá bem? Então, Maísa Vitória colocou letra D. Deixa eu ver quem mais colocou letra D. João. Bruna. João Lucas. Letra D, João Lucas. Quem mais colocou letra D? Arthur colocou letra D. Tá bem? Então, Matheus. Então, o gabarito da questão número 3 é a letra D. Vamos ver o que é que diz a letra D? A letra D, ela diz o seguinte. Cadê aqui? Aqui, letra D. Indica quantas vezes o espaço real foi reduzido para ser representado. Lembra lá que eu falei, por exemplo, se você tem uma escala de 1 para 100 em um mapa, significa dizer que aquele mapa ali ele foi reduzido 100 vezes para poder caber naquela folha de papel. A mesma coisa pode acontecer com outra escala. Pode ser, por exemplo, uma escala de 1 para 500 mil. Por exemplo, 1 para 5 mil. Você tem um mapa do Brasil e ele tem uma escala, por exemplo, de 1 para 5 mil. Significa dizer que aquele espaço que ali está sendo representado, ele foi reduzido em 5.000 vezes. Tá bem?
O quesito número 4, ele diz o seguinte, a tela está compartilhada aí, vocês estão vendo, está dizendo o seguinte, quais são as principais diferenças entre um mapa e um croquis? Coloque as respostas de vocês rapidinho lá no chat. Alguém colocou aqui, porque o croquis é uma arte plástica e o mapa não é. Vamos lá. Alguém colocou porque o mapa é retirado do computador. Pessoal, vejam, a gente tem pouco tempo aqui, que o Zoom ele vai se fechar, que ele só libera 40 minutos para a gente. Veja só, eu vou passar a resposta para vocês. A resposta do quesito número 4, de quais são as principais diferenças entre um mapa e um croquis. Veja, o croquis ele é como se fosse um desenho que nós podemos realizar, tá bem? E nesse desenho ele não vai ter, por exemplo, os principais elementos obrigatórios em um mapa. Então ele não vai ter o quê? Tanta precisão. De repente, se você mostrar esse desenho para outra pessoa, pode ser que essa pessoa não saiba qual espaço ali está sendo representado. Agora, se você tem um mapa todo certinho, com as coordenadas geográficas, com os elementos, título, legenda, orientação, aí sim, aí com o mapa, ele vai ser o quê? A interpretação vai ser o quê? Vai ser mais precisa, tá bem? Pessoal, estou liberando aqui o som de vocês, a nossa aula está terminando, o som de vocês está liberado, o áudio.